sempre Sim. o todos. Todos indistintamente. É mas que todos a em um grupo. eficácia para a salvação aqui é sempre a morte expiatória. É para que a audiência entenda. A morte expiatória de Cristo é simplesmente o mecanismo para a salvação de toda a humanidade. Mecanismo? Mecanismo. Você vai reduzir a morte de Cristo para um mecanismo? É que o senhor consegue entender Não. o que é mecanismo? Não. Mecânica da salvação, ouro mas do é o caso salutes. seguinte, é o caso seguinte, que é a gente difícil debater assim. a gente achar. Então, para que a audiência possa entender bem, na sua defesa, no seu argumento, Cristo morreu apenas por aqueles que foram salvos. Por todos aqueles que seriam salvos. Seriam salvos desde a fundação do mundo. Exatamente. Perfeito. Então, para que todos possam entender bem, na defesa do amado pastor Regiane, nenhuma alma se perde. Cristo morre apenas por aqueles a qual seriam salvos. Eu vou continuar aqui no texto. Perfeito. Termina teu ponto de vista. Daí ele fala, no versículo 6, ele fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Todos nós. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então daí que vem a pergunta: de todos quem? Todos quem? Então, eu já disse que o que determina o sentido da palavra é o seu contexto. Então vamos lá. Agora no versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Daí, no 10, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará, a vontade do Senhor prosperará. Perfeito. Quer dizer, se Cristo morreu por todos e todos não vão ser salvos, não prosperaria, mas aqui o texto está dizendo que prosperará. Por quê? Porque todos aqueles pelos quais Cristo morreu serão salvos. Daí no versículo 11, ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E ficará satisfeito. Ele morreu pelos eleitos e todos os eleitos serão salvos. Ninguém vai se perder, nenhuma ovelha de Cristo vai se perder. Por isso que ele vai ficar satisfeito. Perfeito, pastor. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Pastor Então, quer dizer, Regiane, o todos o Senhor aqui é muitos. está falando porque tudo aquilo as que eu já iniquidades falei no dele texto bíblico. levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o Perfeito, despojo. pastor Walter Porquanto Regiane. derramou a sua alma na morte. Pastor... Peraí, só terminar. Tá. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Perfeito. Então, Olha que interessante. todos quem? Todos. Pastor Todo Aleph esse conjunto. Lopes. Olha só, que maravilha. O chamado Berit Hadashah, texto do Novo Testamento, explícito testemunho da salvação e a morte genuína de Cristo por todos. Marcos capítulo 14, versículo 24. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos. Isso. A expressão polon, muitos em grego, é o paralelo ao hebraico rabima, que significa multidão, não limitação. Exegese bíblica. Mas não é todos. Evangelho Catuanes, João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Expressão tu cosmo significa dizer o artigo definido mundo, o mundo todo. João 8, 4, 42. Sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Rossoter tu cosmo, o Salvador do mundo. João, capítulo 6, Então ele é Salvador do mundo. versículo 51. Então ele é o Salvador do mundo. Eu não interrompi o senhor, se o senhor puder. Não, mas se não puder interromper, a gente Sim, não mas debate. deixa Não, mas ele eu tô fazendo uma pergunta. O debate Eu tô está fazendo uma rolando bem, pergunta dentro pastor daquilo que ele Walter. tá falando. Sim, mas está rolando bem. Deixa ele terminar o raciocínio. É que nem Continua. é debate.
Não, perfeito. É que quando eu interrompo o senhor não gosta. E quando o senhor me interrompe, eu estou só... interromper. Continua, pastor Alex. João 6,51. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne e que eu darei pela vida do mundo. Expressão hipertexto cosmo zoes, que significa pela vida do mundo. Nas epístolas paulinas, pastor Sicarelli, declara Romanos capítulo 5, versículo 18, palavra inspirada pelo Espírito, que diz: como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Expressão aqui, pantas antropos, que é todos os homens, que é o paralelismo adamético, escopo da redenção, que é também relacionado à queda. Para encerrar, para não monopolizar o tempo, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porque, assim como todos os homens morrem em Adão, relação ao pecado, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós temos por certo que a defesa aqui da morte expiatória de Cristo passa pelo pressuposto de que Cristo morreu por todos os homens, significando dizer que ele garante a salvação a todos os que creem. A eficácia da morte e o sacrifício de Cristo, o sangue que purifica, 1 João capítulo 1, versículo 7. O texto ratifica que se nós estivermos à luz, e assim como na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então existe uma condição para a eficácia da morte expiatória de Cristo para aquele que crê. Não puder interromper, o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Toda pessoa que for vivificada... Todos os que creem. Todos os que creem. O senhor leu o texto aí, falando que como todos morrem, todos serão vivificados. Sim. O senhor leu o texto. Então é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte... O senhor vai contrariar a Bíblia, pastor? Posso fazer pergunta? Ou você está fugindo da pergunta? Não, de forma alguma. Não, você está com medo da pergunta. Qualquer texto que o senhor falar agora, nós vamos trabalhar. Então vou perguntar o seguinte. Qualquer um, pode mandar. Todos morreram em Adão? Todos, pecado em Adão. Todos foram vivificados em Cristo? Todos aqueles que creem. Não, o senhor citou, o texto que o senhor citou, o senhor usou todos indistintamente. Estou fazendo a interpretação. Não, você não está... O que determina o sentido da palavra é o seu contexto. O senhor falou, aí o senhor afirmou, você acabou de ler 1 minuto atrás, que todos serão vivificados em Cristo. Pastor, o senhor falou isso. O senhor falou isso. Nós podemos... Ô, Cláudio, aumenta o retorno aqui para mim, por favor. Voltar. Olha que então, interessante. É o seguinte, todas as pessoas que são vivificadas, elas serão salvas? Pastor, todas as pessoas que foram vivificadas pelo sacrifício de Cristo através da graça, a salvação é garantida. O que eu estou perguntando eu falei desde o início... Todos aqueles que são vivificados em Cristo... Sim. Eles serão salvos? Com certeza. Então, olha só, Walter, quando você faz a pergunta, tempo para responder. É o momento que nós precisamos parar, entendeu? Para que ele possa responder. Não, mas não tem pergunta. Não, pera um pouquinho, não, sem ataque. Vamos lá, vamos devagar. Tá, vamos devagar. Vamos lá. Nós estamos atacando ideias. Perfeito, nós não estamos atacando, fazendo um ataque pessoal. Perfeito, mas vamos... É que eu acho que o pastor Sicarelli, como mediador, ele quer que você entenda o meu lado, para que você possa contrariar. Veja bem, a minha pergunta é a seguinte: perfeito, mas... todos aqueles que são vivificados em Cristo, daquele texto que o senhor leu, serão salvos? Perfeito, o pastor Alex Lopes vai responder. Pode responder agora? Claro. Posso? Deve. Perfeito. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. O contexto fala a respeito das ressurreições. Paulo está ratificando aqui que todo homem, a partir de Adão, peca. Estão caídos. Todos, no delito. Exatamente. Todos porque a questão da queda não é por intenção, mas por extensão. Afetou a todos. Certo. Então afetou o intelecto, afetou o pensamento, afetou a ação, todos estão mortos. volição. Mortos nos pecados. Certo. Porém, o contexto vai nos apresentar que aqueles que creem em Cristo serão vivificados pelo sacrifício, pela graça. Olha que interessante. Deixa eu só concluir, pastor. Deixa ele concluir, Walter. Um momentinho só, depois você vai falar. Não perde sentido. Ele tem que responder, Walter. Vai, continua. É que eu preciso... Você pode perguntar desde que... Walter, mas desde que ele possa responder e terminar o argumento dele. Então vai, continua, pastor Alex Lopes. Pastor Walter, o senhor está nervoso? Não estou nervoso. É o estilo dele. Só que eu vim aqui para debater, eu não vim aqui para ouvir. Perfeito. Pastor Walter, o senhor não quer ouvir a minha resposta? O senhor avisa, eu não falo. Não quer que eu faça a pergunta? Não, mas o senhor fez, eu estou respondendo. Da pergunta. O que eu quero fazer é o Sim, seguinte... por favor, vai lá. Eu quero te ajudar, vai lá.
aquela primeira palavra todos, porque todos morreram, é todos, certo? Sim, com certeza, Indistintamente. pastor. Aquele todos vivificados, eles já não são todos. O senhor consegue fazer a interpretação Sim ou não? do texto? Aquele segundo todos, são todos indistintamente ou não? Todos aqueles que creem em Cristo. Então tá bom. Então, é isso. É isso que eu falei desde o início. Nós estamos de acordo. O primeiro todos é todos indistintamente e o segundo todos é todos aqueles em um que grupo. creem em Cristo, é isso que eu... Perfeito. auxiliados Ele pela respondeu graça. a sua pergunta? Respondeu. Muito bem. Eu queria só concluir Continua. para que o pastor Walter possa ter a fala dele indistintamente. Olha que texto maravilhoso. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estou trabalhando um texto, pastor. 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Expressão mundo aqui é objeto da reconciliação divina. Filipenses capítulo 2, versículo 10 ao 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Que, segundo o senhor falou, nem sempre, o senhor falou, na minha resposta, falou assim, que nem sempre, quando tem a palavra todos, está falando todos indistintamente. Então é a mesma coisa nesses textos aí. Não é todos indistintamente. É o contexto que vai dizer quem são esses todos. É que eu já expliquei, não vou retomar por causa do horário. Não, você já me respondeu. Eu fiquei Perfeito. satisfeito, porque nós concordamos com aquilo, que nem sempre Sim. o todos é todos indistintamente. É mas que todos a em um grupo. eficácia para a salvação aqui é sempre a morte expiatória. É para que a audiência entenda. A morte expiatória de Cristo é simplesmente o mecanismo para a salvação de toda a humanidade. Mecanismo? Mecanismo. Você vai reduzir a morte de Cristo para um mecanismo? É que o senhor consegue entender o que é mecanismo? Não. Mecânica da salvação, ouro dos mas é o caso seguinte, que é difícil debater a gente achar que a morte de Cristo foi apenas uma parte da salvação, não, de que eu não faz falei parte de toda uma isso. estrutura,